O assunto do vídeo de hoje vai ser usos da CNAE, ou seja, usos da classificação nacional de atividades econômicas, conhecido pela abreviação de CNAE, CNAE versão 2.0. Estou gravando uma playlist aqui no canal sobre economia real, este é o nome da playlist que eu decidi nomear, e esta playlist ela se inicia a partir, primeiramente, de um documento do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e este documento ele traz uma introdução à classificação nacional das atividades ou de atividades econômicas, ou seja, aqui na versão 2.0. E nós temos aqui uma introdução, já gravei um vídeo sobre isso, e também um histórico. A introdução, basicamente, esse documento do IBGE apenas descreve que CNAE é a classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico Nacional de Produção de Estatísticas do tipo de atividade econômica, e que isso é baseado na Classificação Industrial Internacional Uniforme de todas as atividades econômicas da ONU, né? Deixa eu ver se é da ONU aqui, deixa eu ver se o que eu falei no vídeo passado, né? Eu tinha visto alguma coisa sobre a ONU aqui, publicado deve adotar uma classificação internacional. Ela é da ONU mesmo. E nós vimos também em um outro vídeo que eu tratei sobre o histórico, que isso começou no Brasil ali em dezembro de 1994, que isso foi adotado pelo Diário Oficial da União em dezembro de 1994, 1995, meados disso. Que mais que eu mencionei no vídeo passado? Bom, na verdade eu vou deixar esse vídeo lá no final, caso você tenha interesse em dar uma olhada sobre isso. Nós tivemos primeiro a versão 1.0, e a partir de 2002 nós tivemos a versão 2.0, que foi atualizada e as notas explicativas aperfeiçoadas, adaptando-se às alterações da revisão de 2002 com ajustes adicionais, resultando então nesta versão 2.0. E hoje, neste vídeo, nós vamos tratar sobre os usos desta classificação nacional de atividades econômicas. Neste arquivo nós temos alguns parágrafos e vamos começar a leitura então, porque todos os vídeos de introdução à economia real serão sempre com esta leitura deste PDF. Vamos lá então, usos da CNAE, que inclusive você pode baixar, isso está disponível, é público. Coloca no Google assim, introdução à classificação nacional de atividades econômicas e você vai encontrar. Por que eu estou gravando isto como introdução primeiramente à economia real? Porque toda atividade econômica nesse país, se você observar a nota fiscal de qualquer empresa, você vai observar que ela tem lá um CNAE, uma Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, qualquer contador que vá iniciar uma empresa, vai abrir uma empresa para alguém, ele precisa classificar essa empresa de acordo com esta classificação. Então, eu não sabia exatamente por onde começar na construção desta playlist, mas me parece que, até contabilmente falando, me parece mais interessante a gente entender esta classificação, né? E por que não utilizar os dados oficiais ou as informações oficiais do próprio IBGE? Então vamos aos usos da CNAE para o vídeo de hoje. No sistema estatístico, a classificação nacional de atividades econômicas é usada na produção e disseminação de informações por tipo de atividade econômica, nas estatísticas econômicas e socioeconômicas. Com a série das contas nacionais ano base 2000, completa-se o ciclo de implementação da CNAE nas atividades, ou seja, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas nas estatísticas oficiais. E aqui cabe um detalhe, porque você pode pensar assim, mas isso são apenas estatísticas oficiais, ou seja, isso é apenas público, né? O que envolve aquilo que é público. Sim, isso é verdade. Tudo que envolve coisa pública utiliza a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, por ser público e estar presente em notas fiscais, em todas aquelas informações que são referentes à esfera municipal, à esfera estadual e federal, é por isso que eu acho importante a gente entender um pouco sobre o CNAE. Segundo ponto é que as estatísticas que não são oficiais, ou seja, que saem, sei lá, da FGV, coisas desse tipo, também levam, de certa forma, em consideração a CNAE como importante, né? Mesmo aquelas que não utilizam a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, também, de alguma forma, lá nos seus dados e nas suas informações, consideram-a. Então, por isso que eu acho importante, mesmo aquelas que não são os oficiais,
até para quem vai fazer esse tipo de análise, que não leva em consideração as oficiais, também é importante entender um pouco sobre os usos da KNAI. Então aqui nesse primeiro parágrafo apenas nos é dito que, do ponto de vista do sistema estatístico, sim, a classificação nacional da atividade econômica é fundamental. Segundo parágrafo, para uso nas pesquisas domiciliares, censos e pesquisas contínuas. Foi definida a classificação nacional da atividade econômica domiciliar. Essa classificação mantém-se idêntica à KNAI nos níveis mais agregados e nos níveis mais detalhados, reagrupa classes tendo em vista a garantir a qualidade da codificação vis-à-vis o grau de precisão das descrições de atividade dadas nas referidas pesquisas. Desagrega também algumas atividades informais de serviços que têm essas pesquisas como única fonte de informação. Então aqui parece que existe uma classificação nacional de atividade econômica domiciliar também, e que ela é muito utilizada em censos e pesquisas domiciliares. Então este é o segundo uso da KNAI. O primeiro foi então o sistema estatístico como um todo, o segundo é nessas pesquisas contínuas e domiciliares. Terceiro ponto, no âmbito da administração pública, o processo de unificação dos códigos de atividades começou em 1995. Como eu já mencionei, com a adoção da KNAI, Classificação Nacional da Atividade Econômica, pelos órgãos gestores de cadastros e registros no nível federal. A extensão para as áreas estaduais e municipais teve início somente em 1998, após a adaptação da KNAI às necessidades da atuação dos órgãos governamentais nas 3 esferas, via o detalhamento de subclasses, então denominados KNAI fiscal. Então esse foi o terceiro ponto aqui, que foi o seu âmbito na administração pública em 95, depois 98 para a esfera estadual e municipal. Quarto ponto, com a revisão de 2007, a estrutura hierárquica da KNAI 2.0, ou seja, da Classificação Nacional das Atividades Econômicas 2.0, incorpora o detalhamento das subclasses, passando a ser definida em 5 níveis. Vamos entender então quais são esses 5 níveis. Vou apenas mencionar eles. Seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Seções, divisões e grupos. Seções, divisões e grupos, classes e subclasses. O quinto nível hierárquico, ou seja, as subclasses, deixa de ter na denominação a referência ao uso fiscal, que não é fiscal, permanecendo, contudo, como um detalhamento para o uso específico para a administração pública. Na definição das subclasses, o objetivo de prover os cadastros de pessoa jurídica da administração pública com a identificação mais detalhada da atividade econômica sobrepõe-se aos critérios de definição das categorias de uma classificação de atividades econômicas para fins estatísticos. A documentação específica do detalhamento das subclasses é objeto de publicação própria, IBGE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, KNAI, versão 2.0, subclasses para a administração pública. O uso dos códigos da KNAI para outros fins que não sejam o de identificação das atividades econômicas de agente econômico, como, por exemplo, para determinar o campo de aplicação de leis, regulamentos ou contratos por órgãos da administração pública ou quaisquer outras entidades em função de regras ou necessidades que lhes são próprias, da estrita responsabilidade do órgão ou entidade em questão. Beleza, então este foi o vídeo de hoje. Os principais usos aí: sistema estatístico, pesquisas domiciliares, censos, além da administração pública como um todo. E no próximo vídeo eu quero tratar sobre a gestão da KNAI, então, ou seja, a gestão da Classificação Nacional das Atividades ou de Atividades Econômicas. Beleza? E este grupo, gestão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é subdividido, ou então eu tratarei num vídeo específico sobre padronização internacional, revisão 2007 dessa KNAI. Basicamente são essas duas subdivisões. Deixa eu ver, 1.3, 4. É exatamente isso. Valeu, fico por aqui. Lembrando sempre que esses primeiros, sei lá quantos vídeos aí, talvez, não sei nem quantos, mas muitos vídeos são apenas introdutórios, então essa economia real, entendendo o que é a KNAI. Valeu, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo acessar minha câmera aqui pra gente finalizar o vídeo de hoje. Dá uma olhada no vídeo passado, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre o quê? Eu tratei sobre o histórico, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Valeu.